Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui a saga do Superman, a edição 5, com essa belíssima capa aqui do Superboy enfrentando o Superman, Smallville ao fundo, a Legião dos Super-Heróis ao fundo, né, alguns integrantes ali. Realmente uma das capas mais bonitas dessa coleção aqui, a saga do Superman. Temos também a lombada, a saga do Superman, edição 5 de DC Comics, seguindo o padrãozinho aqui, né? Das outras edições, uma batalha pelo tempo, mais uma bela arte aqui, 168 páginas, e aí tem as edições que estão vindo neste encadernado, caso você queira dar o pause e ler aí as edições que estão vindo, ok? É isso aí, vamos ver o conteúdo, que aqui é que é o que realmente nos interessa, né? O que realmente nos diverte é o conteúdo, são as histórias, né? A Saga do Superman, volume 5, está aqui o time de artistas. Já peço desculpas antecipadamente, caso eu fale algum nome errado aqui, que provavelmente eu vou acabar falando. John Barney, Marv Wolfman, Paul Levitz nos roteiros. John Barney, Jerry Ordway, Eric Larson, Greg LaRocque nos desenhos. E na arte final, um time de artistas aqui, entre eles o Kate Williams. E nas cores também outro time de artistas, entre eles a Michelle Wolfman, tá? Artistas aí envolvidos nesse encadernado 5 da saga do Superman. E a nossa história aqui, a nossa primeira história, eu achei muito legal, gostei bastante, envolvendo a Legião dos Super-Heróis aqui, né? Eles estão querendo fazer uma viagem ao tempo, eles estão consertando a Torre do Tempo, eles querem viajar no tempo para ir até o final do tempo e para enfrentar o Senhor do Tempo. Tudo envolvendo o tempo aqui, vocês já perceberam, né? Realmente é uma história muito legal que envolve esse lance de viagem no tempo e também de realidades alternativas, tá? E aí eles vão consertar essa torre, vão tentar fazer essa viagem, mas no lugar de ir para o futuro, para o final de todo o tempo, eles vão acabar regredindo, voltando aí e vão parar em Smallville, né? Só que na realidade, não na realidade do Superman, do nosso Superman, que seria a nossa realidade, mas na realidade do Superboy, né? E eles então já estiveram lá, inclusive, a gente vai perceber então que o Senhor do Tempo, ele tem muito a ver com isso, né? Ele acaba interferindo nessas viagens do tempo, envolvendo a legião dos super-heróis, fazendo com que muitas vezes eles fossem até essa realidade essa também, que nós vamos ver aqui na história, que o Senhor do Tempo tem muita influência sobre a criação dessa realidade, né? Ou seja, do Superboy ter ido para essa realidade aí, né, e ter vivido nesta realidade. É muito interessante essa história aqui, né, porque faz umas espécies de revelações. E chegando aqui em Smallville, a Legião dos super-heróis vão reencontrar várias pessoas, né? Entre eles, aí eles vão encontrar os Kent, né? Que são os pais do Superboy. Só que chegando lá, eles vão acabar sendo surpreendidos porque o Superboy aprisiona eles usando um raio de êxtase, né? E eles vão ficar completamente paralisados ali. E ele diz que ele precisa fazer isso ali, né? E vai atrás dos outros membros da Legião dos Super-Heróis que ficaram na sua esfera, na esfera que eles utilizam para viajar no tempo. Só que eles vão ser avisados por um dos habitantes lá de Smallville, que eles também conhecem, são amigos, né? E ele então diz que o nome dele é o Peter Ross, né? Vai avisar a ele que eles precisam fugir porque o Superboy teria feito alguma coisa com os outros amigos dele, com os outros companheiros da Legião dos Super-Heróis. Então eles vão acabar entendendo que eles realmente necessitam fugir, vão tentar fugir, mas vão ser perseguidos ali pelo Superboy, que é muito veloz e a sua super velocidade faz com que ele também consiga entrar nesse fluxo temporal aí e consiga seguir então a legião dos super-heróis. E a gente está vendo aqui o Senhor do Tempo rindo, né, dando gargalhadas aqui, porque afinal de contas ele diz aqui que tudo que está acontecendo até o momento está seguindo perfeitamente ao plano dele, a tudo que ele planejou ali. E aí nós temos aqui a nossa segunda história, Choque de Futuro, onde aqui nós já estamos na realidade do Superman, né? Seria a nossa realidade, onde o Superman está ali com os amigos, com os pais, né? Até que ele ouve ali um som estranho e ele vai investigar esse som, e é um momento que é a chegada da esfera da legião dos super-heróis e do próprio Superboy que estava perseguindo ele, chegando à realidade dele, né? E aí, como o Superboy estava perseguindo esses membros
dessa legião dos super-heróis, eles vão acabar tentando se defender do Superboy, só que eles vão confundir o Superman com o Superboy, afinal de contas a roupa é igualzinho, né? E eles vão começar a atacar o Superman. O único que percebe que tem algo estranho ali é o Brainiac 5, né? E ele então vai tentar impedir os amigos, dizer para os amigos dele que algo errado está acontecendo. E a luta é muito boa, né? É muito legal essas cenas de ação aqui envolvendo o Superman enfrentando esses membros da Legião dos Super-Heróis. Até que em determinado momento eles conseguem perceber que realmente tem algo estranho ali, que eles cometeram um erro, que na verdade eles não estão atacando o Superboy, né? E aí vai haver toda uma recapitulação aqui, eles vão contar como eles conheceram o Superboy, né? Como o Superboy entrou para a Legião dos Super-Heróis, o Superman fica ouvindo tudo isso, achando isso muito louco, afinal de contas ele nunca foi o Superboy, ou seja, a gente percebe realmente ali que o Superman não conhece a Legião dos Super-Heróis, não conhece o Superboy, ou seja, ele não se reconhece nessa história que está sendo contada para eles, mas ele escuta tudo ali, né, até para tentar saber realmente o que estaria acontecendo, até que o próprio Superboy ele vai acabar chegando aqui e vai haver também uma recapitulação aqui de toda a história da chegada da Legião dos Super-Heróis lá em Smallville. Eles vão recapitular tudo aqui, afinal de contas, né, na época, quem comprou essa primeira edição aqui, que pertencia à revista da Legião dos Super-Heróis, se comprou essa outra história aqui, que pertence à revista do Superman, né, caso eles não tenham comprado a revista da Legião dos Super-Heróis, eles possam estar por dentro de tudo que aconteceu antes. Na época acontecia muito isso, né? Das histórias terem uma recapitulação para caso o leitor não tenha comprado a história anterior, ele pudesse então ficar por dentro de tudo que estava acontecendo ali anteriormente a esses fatos que eles estavam lendo aqui nessa revista que eles compraram, né? Então a gente era atualizado de tudo que acontecia antes, tá? E aí a gente tinha essa repetição aqui de histórias. Isso é uma coisa que foi muito utilizado na época, né? Por todos os roteiristas. Era costume mesmo a gente ter recapitulações. E aí após contar toda essa história, recapitular tudo isso, eles são surpreendidos pelo Superboy, que usando mais uma vez, né, o seu raio de êxtase, né, ele acaba paralisando todos, inclusive o Superman. Só que ele não leva, né, e a intenção dele é o quê? É levar todos os membros da Legião dos Super-Heróis para Smallville, para a realidade dele, né? E só que ele deixa o Superman, porque ele fala que a missão dele, que foi dada a ele, e aí fica essa coisa misteriosa. Quem teria dado essa missão ao Superboy? Por que o Superboy estaria fazendo isso com seus companheiros da Legião dos Super-Heróis, né? E aí, segundo a missão que ele recebeu, ele deveria levar somente os membros da Legião e deixou o Superman lá paralisado. Só que o Superman rapidamente consegue se livrar dos efeitos do raio de êxtase e segue o Superboy. Só que ele reconhece que o Superboy é mais forte, mais veloz, né? Então ele agarra no calcanhar aqui do Superboy e aproveitando a velocidade do Superboy, ele também viaja no fluxo do tempo e vai parar na realidade, né, na Smallville da realidade do Superboy. E ali ele reconhece realmente algumas pessoas, né, só que ele vê que as pessoas estão mais novas do que estão atualmente lá na realidade dele, né? O Superman fica muito surpreso com tudo que ele está vendo. A gente vai ver a participação também do Krypto aqui, né? Que é o cachorro do Superboy. Estamos vendo aqui o Senhor do Tempo olhando tudo que está acontecendo, vigiando tudo ali e dando ali as suas explicações de tudo o que aconteceu. Ou seja, inclusive que ele teve essa influência que eu falei, né? Sobre as viagens da Legião dos Super-Heróis, teve essa influência na chegada desse kryptoniano que se tornaria o Superboy nessa terra aqui, né, dessa realidade. Ou seja, foi uma espécie de manipulação do Senhor do Tempo em relação a esses personagens todos para que chegasse a esse momento aqui, para que ele pudesse concretizar o seu plano, que é se tornar o Senhor absoluto de toda a eternidade, de todo o plano, de todo o tempo, né? Enquanto isso, lá na realidade do Superboy, o Superman chega à casa dos Kent, que seriam seus pais, né? E aí ele é surpreendido ali também, eles reconhecem ali o Clark Kent ali, só que veem que ele está mais velho, né? E aí fica esse choque
de realidades ali entre eles ficam meio confusos, né? Só que aí o Superboy chega ali e aí já começa um confronto incrível ali com o Superman, eles começam a se confrontar. O Krypto está aqui, é muito interessante porque a gente vê os pensamentos do Krypto, vê como ele raciocina, ele é inteligente, né? E o Krypto quer ajudar o seu dono, só que ele também fica confuso qual dos dois é o dono dele. Até que ele consegue entender qual dos dois é o dono dele e agarra a capa do Superman que se rasga, e ele fica muito surpreso com isso, né? Afinal de contas, a capa do Superboy ela não se rasga, enfim. É tudo muito diferente, é tudo muito interessante. Essa história eu achei ela muito legal, justamente porque confronta essas duas realidades de um jeito bem simples, bem direto, né, que faz com que a gente consiga entender tudo, né? É muito legal mesmo. É uma história muito bem escrita e muito bem elaborada. Eu gostei bastante. E aí a gente vai ver que o Krypto, na intenção de ajudar o Superboy, ele vai até o porão da casa dos Kent e lá tem uma espécie de amostras, né, de várias kryptonitas vermelha, verde, branca, dourada, né? E ele vai utilizar a kryptonita dourada que teria o poder de tirar para sempre todos os poderes de qualquer kryptoniano. E ele vai se sacrificar aqui. Eu achei muito legal esse ponto aqui, que o Krypto vai se sacrificar para ajudar o seu dono, que é o Superboy, né? Ele vai se expor ali à kryptonita dourada e vai perder toda os seus poderes, ou seja, ele não vai mais raciocinar como se fosse um ser humano inteligente, ele não vai poder mais voar, ou seja, ele vai se tornar um cachorro comum como qualquer outro, né? Apenas latindo e andando, enfim, um cachorro comum. Só que o Sr. Kent entende o plano do Krypto e pega várias amostras de várias kryptonitas, de várias delas vermelha, né, verde, dourada, e leva nesse potinho e vai tentar expor o Superman a essa kryptonita. Só que nada acontece, afinal de contas, é uma outra realidade, e dentro dessa realidade, as kryptonitas ali não estão fazendo efeito algum ao Superman, tá? E aí o Superman também expõe ali que ele percebeu que o Superboy está, de certa forma, auxiliando ele, afinal de contas ele é mais forte, mais rápido, mas mesmo assim o raio de êxtase foi disparado de forma mais fraca nele, por isso ele conseguiu se desfazer rápido e nessa luta aí também ele poderia facilmente ter derrotado ele, mas o Superboy preferiu pegar mais leve. E aí o Superboy confessa realmente que estava na esperança de que o Superman o derrotasse e pudesse então impedir e libertar os amigos dele da Legião dos Super-Heróis, porque ele foi induzido a fazer tudo isso pelo Senhor do Tempo, né? E a gente vai perceber que tudo realmente fez parte ali de um plano envolvendo o Senhor do Tempo. Então eles vão se unir ali e vão viajar no tempo para enfrentar o Senhor do Tempo, né? Só que eles não vão permitir que o Superman siga com eles, porque eles falam que essa é uma missão da Legião dos Super-Heróis e do Superboy. Então eles vão deixar o Superman de volta na dimensão normal dele e vão seguir em frente ali para enfrentar o Senhor do Tempo, né? E aí o Superboy vai contar por que ele fez tudo isso, a gente vai entender por que o Superboy traiu os amigos dele, aprisionou os amigos dele, o Senhor do Tempo, através de uma tempestade vermelha, com raios, com nuvens vermelhas, e através de uma antimatéria, estava destruindo a Terra do Superman, do Superboy, né? E aí ele prometeu ao Superboy que ele pararia tudo isso, que ele não destruiria a Terra dele, caso ele aceitasse prender os seus amigos ali e destruir a Legião dos Super-Heróis. Ele obviamente aceitou, pensando nos pais dele e na terra dele, né? Ele pensou em salvar a humanidade, então ele vai fazer isso, só que no momento... E aí, né? E ele realmente faz, ele realmente prende todos, só que aí, com a ajuda do Superman, ele consegue então se libertar dessa promessa aí, digamos assim, que ele fez e se juntar aos amigos dele novamente para tentar derrotar o Senhor do Tempo. Eles vão armar um plano aqui, né, que vai fazer, que é o seguinte, eles vão se fazer, né, vão fazer parecer que eles estão sob o efeito do raio de êxtase, mas na verdade eles estão ali prestes a atacar o Senhor do Tempo. Só que o Senhor do Tempo, ao receber os membros da Legião dos Super-Heróis paralisados, entre aspas, totalmente ali, né, ele não se contenta, ele dá uma arma ao Superboy para que o Superboy mate todos eles, né? Só que o Superboy obviamente se recusa a fazer isso e é o momento então que a Legião dos Super-Heróis
super-herói se liberta dessa paralisia temporária, né, e se junta ao Superboy em uma batalha acirradíssima contra o Senhor do Tempo. E a batalha realmente é muito boa, até porque o Senhor do Tempo libera, né, essa antimatéria, libera esses raios e começa a atacar a Terra. E aí alguns membros da Legião dos Super-Heróis precisam dividir-se, né? Porque muitos deles precisam salvar as pessoas e outros combater ali o Senhor do Tempo. Um equipamento que era muito importante para que pudesse ser revertido alguns efeitos e que essa antimatéria pudesse parar de atuar, acaba sendo danificada ali em combate. E o Superboy então vai se fazer ali como se fosse a peça quebrada, unindo os pontos ali, recebendo toda a carga desse equipamento, né? E aí recebendo uma carga fortíssima que acaba quase o matando, né? Ele fica forte ali, ele resiste, os amigos pedem para ele largar, mas ele não larga até que os efeitos sejam revertidos e que a terra dele seja salva, né? Só que esse esforço foi demais para ele realmente fica extremamente abalado ali, perde totalmente praticamente suas forças, mas ainda no último instante ali consegue fazer com que os amigos dele viajem nesse fluxo temporal até o tempo normal deles, que é lá no futuro, no ano de 2987, e quando ele chega lá, né, foi esse último esforço dele, e é o momento aqui que o Superboy, né, ele acaba morrendo, né, e nessa história aqui nós vamos ter a morte do Superboy, e vamos ter aqui as homenagens de toda a legião dos super-heróis ali, dizendo que ele era o maior de todos os heróis, né, é um momento aqui que eles estão velando o corpo do Superboy. E assim termina a nossa história, com o Superboy sacrificando a sua vida para salvar a sua terra, né? A sua família, a sua terra, dessa realidade alternativa aí, que é a realidade do Superboy. A nossa outra história aqui nós vamos ter o Superman enfrentando uma gangue, né, de criminosos que veio de Gotham City, né? Foi cometer crimes lá em Metrópolis e se deu muito mal, porque acabou encontrando ali o Superman, né? Só que a história não vai girar em torno disso, vai girar em torno do Senhor Stratos, né? O Senhor Stratos, que é esse cara aqui que é chamado de Constantine, ele se diz um deus, né? É um deus porque ele nasceu aos pés do Monte Olimpo, mas é um cara abusador, né? É um cara que abusa das pessoas, e ele cria um equipamento que é um satélite gigantesco, onde ele consegue controlar o clima de toda a Terra. Os poderes dele são esses. Ele diz que ele tem esses poderes, mas na verdade ele não tem, afinal de contas ele só controla esse equipamento aí para causar danos climáticos na Terra e tentar conseguir as suas vantagens. A gente vai ver também um confronto entre a Lois Lane e a Katarina, isso tudo envolvendo esse triângulo entre aspas, é um triângulo, né, amoroso ali, digamos assim, de interesses amorosos em relação ao Clark Kent, Katarine e Lois Lane, tá? Esse confronto aqui é muito interessante porque é dada essa pitada aqui, e isso aqui nas próximas histórias e nas próximas edições só tende a crescer, né? É interessante que os autores, né, os roteiristas, eles davam essas pitadinhas, jogando sementinhas para que essas histórias depois viessem a fluir de forma mais efetiva lá na frente. E a gente vai ver que o Ronald Reagan e o Gorbachev, né, tendo que conversar com esse Constantine, com o Dr. Stratos, para ceder às exigências dele, mas eles têm uma ideia, acho que é chamar o Superman. Só que o Superman acaba sofrendo bastante nesse confronto com o Sr. Stratos. E aí a gente vê as limitações do Superman aqui, né? A gente vê que a gente tem um Superman ainda muito limitado em relação aos seus poderes, né? Falta-lhe muito aquela super velocidade, aquela super força, aquela super inteligência até ainda, ou seja, ele ainda está se desenvolvendo, é um Superman ainda em evolução aqui, digamos assim, né? E aí ele tem muitos problemas para enfrentar esses efeitos climáticos, que são raios, tempestades, né? Vendavais, e aí ele, além de ter que enfrentar tudo isso e tentar descobrir de onde é a origem de tudo isso, ele tem que salvar cidades
que estão sendo atacadas ali, né? Até que em determinado momento ele consegue pensar e raciocinar de que ele deve atacar a fonte de tudo isso, né? Que é o satélite, né? E ele vai tentar atacar o satélite, só que o Dr. Stratos dispara um raio contra ele e ele, seguindo a origem desse raio, ele chega então ao quartel-general do Dr. Stratos, digamos assim. Só que aí o Dr. Stratos, desesperadamente, ele tentando destruir o Superman, dispara um raio poderosíssimo, um raio elétrico poderosíssimo, né, no Superman, e no momento que esse raio atinge o Superman, ele próprio está perto. E aí ele acaba praticamente sendo incinerado ali e cai no mar, né? O Superman mergulha para tentar achá-lo, mas não acha e considera que ele está morto. Só que no epílogo aqui a gente vê que ele se levanta, né? E agora sim, ele que se dizia poderoso, cheio de poderes, agora sim ele tem poderes. Ele ser atingido por esse raio fez com que ele realmente ganhasse poderes ali, e agora sim ele estaria como se fosse o Deus que ele sempre disse que foi. Só que nós não vamos ver mais o Dr. Stratos, né, nesta edição. Ficou para uma próxima aventura e certamente ele vai voltar e nós vamos ver a cara dele em outro momento. Temos aqui também um momento em que o Superman ele vai enfrentar aqui o Coringa, né? O Coringa ele vai até Metrópolis, né? Ele vai usar esse robô aqui, isso aqui é um robô do Superman andando nas ruas de Metrópolis, ele solta os raios do riso dele, né? E ele está numa joalheria roubando um diamante valiosíssimo, e temos aqui também o Clark Kent recebendo esse álbum de recortes, que é outra sementinha que foi lançada aqui e que em algum momento a gente vai ver o porquê disso aí, né? E o Superman, ouvindo, né, os murmúrios desse perigo, ele vai até o local onde está acontecendo o roubo por esse robô que foi ali colocado pelo Coringa, e ele percebe que esse robô está com uma bomba nuclear, uma bomba atômica, e ele viaja com esse robô, leva esse robô até o espaço, onde ele acaba sendo atingido totalmente por essa bomba aí, né, por essa bomba nuclear. E quando ele volta, quando ele cai aqui na Terra, né, ele sente dificuldade de voar, ele está com dificuldades na sua audição, enfim. E você vê que é um Superman que realmente ainda não está com seus plenos poderes, né, ali, porque afinal de contas, o Superman que a gente conhece hoje pode explodir uma bomba nuclear na mão dele que nada vai acontecer, mas esse Superman aqui, ele sente efeitos, né? Ele ainda está se desenvolvendo, crescendo, né? Evoluindo aqui. E aí a gente vê que a polícia está investigando o crime e, obviamente, descobre aqui os efeitos, né, do gás do Coringa e, obviamente, percebe que o Coringa está nisso. O Superman, então, vai tentar encontrar o Coringa, só que o Coringa tem um as na manga que ele sequestrou Lois Lane, Jimmy Olsen e Perry White, todos do Planeta Diário, que são amigos do Superman, e disse que ele tem poucas horas ali para salvar os três que estariam dentro de caixões de chumbo com pouco ar, ou então é o seguinte, ou você salva os seus três amigos, ou você vem me capturar, né? E aí a gente vê que é um Coringa também todo estilizado aqui, todo diferente, né, do que a gente está acostumado a ver. Enfim, só que aí o Superman, quando ele está conversando com seus três prisioneiros ali, né, com suas três vítimas, o Superman encontra ele, que ele está dentro desse caminhão-tanque aqui, e encontra ali, leva ele para a polícia, e o Coringa fica, mas como? Como você conseguiu, né? E ele fala, ele explica, uma explicação muito interessante, porque todos acham que o chumbo faz com que ele não enxergue. Na verdade, ele não enxerga aquilo que está atrás do chumbo, mas que o chumbo ressalta, né, se ressalta em relação a todos os outros objetos. Ou seja, então foi muito fácil ele localizar os três caixões e perceber que eles estavam vazios, e assim pôde ir atrás do Coringa, né? E ele pergunta aqui para o Coringa, Coringa, por que você saiu de Gotham? Por que você estava lá em Gotham City perturbando o Batman e veio aqui para, para para a minha cidade, né? Para Metrópolis. E o Coringa diz, e por que não, né? Por que eu não viria para cá? E aí fica uma coisa ilógica mesmo, mas bem a cara do Coringa, que não tem lógica nenhuma o que ele faz muitas vezes, né? E aí temos essa história curta aqui, que é o Lex Luthor tentando seduzir uma garçonete, oferecendo a ela $1 milhão para que ela fique um mês com ele, ou seja, para que ela seja a mulher dele durante um mês. E ele tenta corromper a moral
dessa moça, é uma moça casada e ela se recusa, ela se sente ofendida e ele diz que ela tem 10 minutos para ir até o carro dele e aceitar a proposta, senão ele vai embora. E ela fica dentro dessa lanchonete, né, que ela, afinal de contas, ela é uma garçonete que trabalha ali, e as amigas ficam incentivando ela a ir, outras dizem que não, e ela fica bem na dúvida até que em determinado momento ali alguém chega e diz para ela que o Lex Luthor já foi embora. E ela então olha pela janela ali, a gente sente que parece que ela ficou um pouco tentada assim, né? E o Lex Luthor aqui diz que ele sempre faz isso, que é um joguinho que ele faz, oferecendo essa vida diferente, esse dinheirão todo para essas moças, e para ver se elas aceitam. E caso elas não aceitem, para que elas fiquem sempre na dúvida de como seria a vida delas se elas tivessem aceitado ficar um mês com ele por US$ 1 milhão, tá? A nossa última história aqui é uma história que vai reverberar bem para frente na edição 6, que eu já tenho, vou fazer vídeo, que é uma história envolvendo gangues de rua aqui. Nós vamos ver personagens bem interessantes aqui, que é o Delgado, né? Ele é um cara que ajuda essas gangues de rua. A gente está vendo um incêndio aqui, onde a Lois Lane vai tentar salvar crianças desse incêndio e vai ser ajudada aqui por esse cara que está com esse lenço aqui no rosto, que é o Delgado, né? A gente vai logo saber que é o Delgado. E o Superman chega também, ajudando ali, né? Salvando a Lois Lane de uma queda, né? E a gente vai ver também o Jerry White, que é o filho do Perry White, que é o diretor, né, que é o chefão lá do Planeta Diário, né? A gente vê que a gente já viu em outras edições que eles têm problemas familiares. O Jerry White hoje mora junto com esse Delgado, né? Que é um cara que ajuda esses adolescentes, esses caras a saírem dessas gangues de rua. Só que aí o Lex Luthor lança um instituto ali, onde ele diz que ele vai salvar essas gangues, esses caras da gangue de rua, mas na verdade ele está obrigando e recrutando esses caras, esses rapazes dessas gangues de rua, a se tornarem como se fosse um exército. Ele está treinando em lutas, em armas ali, todos eles, para que eles cometam ainda mais crimes, né, e causem mais danos à cidade. E aí o Delgado e a Lois Lane acabam se envolvendo ali, mas parece que estão se envolvendo amorosamente, e em um desses encontros ali, né, a Lois Lane acaba contando a ele ali que Lex Luthor estaria, que esses rapazes estariam entrando em um grupo ali, né, onde eles estariam se tornando praticamente um exército paramilitar. E ele então corre, né, para tentar ajudar esses rapazes, porque ele sabe onde eles ficam escondidos. O Superman está aqui tentando evitar um assalto ao metrô, e entre esses assaltantes ele encontra o Jerry White, que é o filho do Perry White, né? E ele fica muito chocado com isso, porque o Jerry está agora armado, e essa arma pertencia à LexCorp, né, uma das instituições do Lex Luthor. Ele vai tentar tirar satisfação com o Lex Luthor, só que mais uma vez o Superman é humilhado ali e debochado pelo Lex Luthor. E isso deixa ele muito irritado, porque ele se sente muito sem ter o que fazer, né? Ele fica com todos os poderes dele, ele acaba não tendo o que fazer, né? Inclusive ele fala isso, que com todos os poderes dele, ele gostaria, na verdade, de enfrentar só monstros e seres poderosos, mas que enfrentar situações como essas aqui, ele se sente muito impotente. Afinal de contas, combater ideias e ideais é muito mais difícil do que combater monstros, né? E aí o Delgado está ali tentando convencer os rapazes a abandonar tudo isso, só que eles agora estão com a cabeça totalmente virada, afinal de contas eles estão recebendo treinamento, dinheiro, e aí eles tentam matar o Delgado. Só que a Lois Lane vai atrás do Delgado para tentar um furo de reportagem e acaba se envolvendo em toda essa confusão aí também, né? E eles acabam colocando fogo, essa gangue acaba colocando fogo, espancando o Delgado e colocando fogo nesse armazém para que ele possa morrer queimado. E aí o Superman, após uma ligação da Lois Lane para o Clark Kent, ele chega ali, né, para ajudar a todos, e realmente ele cumpre o seu papel, salva a Lois Lane, salva o Delgado, apaga o incêndio, né, salvando todos ali. E no final nós vamos ter aqui tanto o Luthor e o Superman fazendo promessas. O Luthor dizendo que ele vai continuar com esse projeto para tentar então formar esse exército, né, que são essas gangues a serviço dele, e o Superman prometendo que um dia ele vai conseguir destruir todo esse império aí
do Lex Luthor para que ele pare de ser o dono de Metrópolis, né? E assim terminamos a nossa edição 5 da saga do Superman. Pessoal, obrigado por assistirem, um grande abraço aí e fiquem com Deus, ok? Até a próxima edição, a edição 5 da saga, a edição 6 da saga do Superman. Abração, fiquem com Deus.